E aí, pessoal, está começando o podcast Pod Lana. Aqui quem fala é Fernando Lana, o host desse podcast. E o convidado de hoje tem muito para ensinar para vocês, empresário Ricardo Seixas. Ele tem uma hamburgueria, Rico Burger, acho que vocês já conhecem, quem for de Brasília. E também a marca de carne, que é a Beef Passion. Ele vai falar melhor aí, se eu expressei bem ou não. Mas, Ricardo, muito bem-vindo ao Pod Lana. E gostaria que você... Eu já te apresentei nome, mas fala um pouquinho sobre você, sobre sua infância, como você chegou até aqui. Dá um parecer aí pra gente. Primeiro, obrigado pelo convite, irmão. Tô feliz de estar aqui. Gosto de ter esses momentos de troca de ideias. Espero que seja uma conversa enriquecedora pra gente, pra quem tá ouvindo. Minha história começa com a história da minha família, né? Meus avós são imigrantes italianos que vieram para o Brasil, foram parar no interior de São Paulo. A história dos meus avós começaram com, basicamente, pequenos produtores rurais e cozinheiras, né? E meu avô, por parte de mãe, seu Braulino, também como um comerciante no interior. Uma cidade bem pequena que chama Nhandeara. É onde meus pais nasceram. E minha irmã mais velha nasceu lá também. E a história mesmo minha e da minha família surgiu ali. Digo que fui muito privilegiado desde o começo, porque minha família nasceu em Brasília já, né? Meu pai, o primeiro emprego dele foi como açougueiro no interior de São Paulo. Então, foi ali, no açougue, que ele começou a ter mais curiosidade sobre carne, né? Sobre boi. Naquela época, a gente está falando de 70 e alguma coisinha. Basicamente, existiam 2 cortes para fazer bife, para fazer na carne de panela. E ele começou a ver que dependendo de onde vinha o boi, né, que o irmão dele, que era o dono do açougue, comprava, aquele determinado corte era bife e dependendo do boi era carne de panela. E isso foi o que começou a fazer com que ele despertasse mesmo a curiosidade, pegava a bicicletinha dele, ia atrás dos produtores ali da região. Começou a entender um pouco mais sobre genética, um pouco mais sobre nutrição, muito sobre bem-estar animal e cuidados com o animal, que é todo o foco do projeto, o grande foco do projeto. E muitos anos depois, formou engenharia, veio trabalhar em Brasília como engenheiro. O primeiro emprego dele foi aqui, por isso que minha família veio para Brasília. A gente até brinca que... Mas ele nasceu fora. Nasceu em Nhandeara. Essa cidade chama Nhandeara. E ele veio jovem? Veio com 26 para cá. Veio junto com minha mãe. Minha mãe também é dessa cidade. E alguns anos depois, o pai da minha mãe fez uma distribuição de terras, que ele tinha um pouco mais de terra lá. Minha mãe decidiu ficar com a terra. Meu pai pediu, vamos dizer assim, a bênção dela e do meu avô para começar a produzir ali. Foi ali que ele começou a confinar, em 88. E ele começou a ver que dependendo de onde ele comprava a recria dos animais, os animais já criados, né? A qualidade da carne no final também variava, independente do que ele fazia naquele processo final. Já era futurista, né? Ele cara. O Bigode é um visionário nesse sentido. Então, não tem como falar da minha infância sem falar disso. E aí, ele começou a perceber que para ir aumentando essa régua, esse padrão de qualidade, ele tinha que ir verticalizando mais do processo. Então, aí a gente começou ele na época, né, comprar terra no Mato Grosso do Sul. A gente verticalizou todo o processo. Então, hoje, inseminação, cria, recria, engorda. E aí, já em 2010, minha irmã foi falar para ele: pai, por que a gente não termina de verticalizar isso e cria uma marca de carne nossa, né? Já que você reclama que o frigorífico não paga quanto vale a arroba do seu boi, cria o preço. Será que o consumidor final não pode pagar o quanto você acha que vale o valor do quilo da carne? E aí foi quando surgiu a Beef Passion. Isso foi em meados de 2012 ali. A gente trabalha com Angus, com Wagyu. Foi a primeira marca de carne 100% sustentável do mundo pela Rainforest Alliance. Então, eu cresci dentro desse contexto, assim, né? Um pai engenheiro, escultor de fibra de animal, empreendedor, açougueiro e
e coisas dentro desse pacote, minha mãe psicóloga. Então, dentro de casa, né, desde muito cedo eu comecei... Dinheiro é um psicólogo. Eu comecei a conviver com essa dicotomia, assim, pô, o que é certo, o que é errado, o que é razão, o que é emoção, o que é... Então, são muitas visões Sua mãe diferentes. calma, ele bora. Mais ou menos por aí. E isso foi, assim, uma... Não sei porque eu tive tanta sorte, assim, de ter pais como eu tive, mas que definitivamente não tem como olhar para o que eu faço hoje e não ver muito deles, né? E aí, minha história como empreendedor, na verdade, começou derivando disso, porque eu acompanhei essa criação da Bife, né? Pelo meu pai, pela minha irmã, Amália. E aí eu tava cresci em Brasília. Você é o mais novo? Sou mais novo. Tava em Brasília no 2º ano do ensino médio, estudei no Maristão, ali na L2 Sul. Fiz um curso de empreendedorismo, tipo uma vibe meio Empretec, assim. Então tinha que criar uma empresa, pô, o que eu vou fazer? Eu né? fiz Empretec. Fez também? Irado. Era uma versão meio reduzida, um pouco mais simples, para alunos de ensino médio e tudo mais. E aí veio a ideia de vender espetinho. Falei, pô, o cara do lado do quarto do meu, Bigode aqui, né? Tá fazendo a melhor carne do Brasil. Bigode, o que tá sobrando aí que você consegue me dar um desconto? As pontas. Pra eu vender. E aí comecei a comprar as aparas, literalmente. E comecei a vender na porta da escola. E aí acabou aí minha infância, né? Um pouco antes disso. Eu fui atleta minha vida toda, joguei futebol. Então, isso formou muito da minha personalidade também. Independência também, né? Todo jogador de futebol tem muita história de independência, né? De ficar longe, de morar sozinho. Até de disciplina, assim. Eu sempre fui um cara... Eu nunca fui muito talentoso, assim. Sempre treinei muito, sabe? Então... Eu acho que continuo me enxergando assim. E o que foi muito bom, assim. Então, quando chega nessa época do ensino médio, né? Aí começou festinha, começou a beber, não sei o que e tal. E aí fui perdendo um pouco de foco do futebol. E aí, mais ou menos nessa transição, surgiu o espetinho. Quando acabou o concurso lá, no final das contas, quem tivesse mais lucro ia ganhar um prêmio, uma viagem, um livro, não sei o quê. E aí acabou que, na real, eu fui o único que teve prejuízo no negócio. Porque primeiro eu tentei vender café da manhã, não deu certo, somou o prejuízo de uma empresa. E aí, depois no espetinho, eu só consegui começar a vender na semana que acabar o curso. E aí eu tive que comprar uma churrasqueirinha, aquela de latão na época e tal. Aí foi então, o dinheiro assim, tudo. Não, aí contabilizou prejuízo no lucro líquido. Só que quando isso aconteceu, eu falei com meu pai, né? Eu falei, pai, posso continuar vendendo, velho? Porque, tipo, gostei disso aqui. A galera tá gostando também. Você pode fazer uma autorização para eu sair meia hora mais cedo da escola, 3 vezes por semana? Aí meu pai... Aula de quê, né? Pô, era matemática, biologia, português. Sua mãe não, pelo amor de Deus. Minha mãe, na verdade, ela como terapeuta, né? Como psicóloga, o negócio dela era assim... Pô, tava tentando te entender, né? E será que você não tá acelerando demais, tipo, saindo da sua adolescência muito cedo, você não tem que viver outras coisas e tal? Essa foi nunca falou pra eu não fazer, mas ela sempre trouxe isso como um ponto de atenção. E aí meu pai virou e falou, cara, beleza, então vou fazer essa autorização. E começou. Isso eu tava no meio do 3º ano, do meio do 2º ano. Virei o ano. E aí tive uma virada importante na vida que foi começar a fazer eventos. Então, um dia alguém me perguntou... Mas eventos festa ou na parte gastronômica? Festa junina. Festa junina. Que eu comecei... Na verdade, o primeiro foi um evento do piquenique no CCBB, que eu dividi um stand com um restaurante. E aí deu muito bom, porque o máximo que eu tinha vendido na porta da escola num dia eram 72 espetinhos. Um dia pós-prova, assim, que eu saí mais cedo, preparei o negócio, fiquei mais tempo vendendo. E aí, nesse dia, eu tinha preparado 550 espetos para começar a vender 11 da manhã e até 10 da noite. E deu 3 da tarde e acabou. Então, foi o primeiro dinheiro significativo que eu ganhei na vida, vamos dizer assim, né? Na época, acho que sobrou 1.500 ou 2.000 reais de lucro. Era dinheiro. Porra, 2.000 reais. Eu com 16 anos, 17. Então,
foi muito bom, assim. Começou a me dar um gostinho de independência maior. E aí, dentro desses eventos que eu comecei... Aí veio festas juninas do Minas, do Country. E era, cara, sempre eu, algum amigo no caixa, um amigo... Era eu assando o espetinho. Um amigo de auxiliar, um no caixa e um pegando, passando na farofa e servindo. A mesma farofa que tá na Rico hoje. Então é desde a mesma lá de trás. Bacana. Farofa da Cida. E aí, dentro disso, acabou que entrei na faculdade. No meio do ano do terceiro, eu falei, pai, putz, queria sair da escola e tal, queria entrar na faculdade. Ele falou, ó, então entra na UNB aí, o que você vai fazer? Eu falei, vou fazer engenharia de produção. Engenheiro tal, ficou todo orgulhoso, né? Aí imprimi uma prova, fui fazer pra ver qual seria, como é que estaria, né? Se estaria perto, estaria longe e tal. Aí na hora que eu fui conferir o gabarito, faltava tipo assim, sei lá, 2 meses pro vestibular, eu olhei e falei, nossa, não vai dar. E tinha um negócio, a UNB era uma errada numa série que tava muito longe. Eu falei, cara, não vai dar, 2 meses não vai dar. Aí pra administração tava... você queria passar em 2 meses em engenharia na UNB? Engenharia, aí não foi. Aí não foi. Aí não, mas na hora eu já descartei. Falei, não, desafio grande demais isso aí. Aí, administração, não tinha dado na primeira prova que eu fiz, mas, assim, dá pra sonhar. Aí peguei 1 mês de cursinho, comecei a fazer prova todo final de semana, deu meio do ano, deu certo. Entrei na UNB. Aí quando eu entrei na UNB, 2 coisas aconteceram. A primeira é que eu caí na sala de um grande amigo meu, que o irmão dele estava criando uma empresa de intercâmbio esportivo para levar jogador do Brasil para os Estados Unidos, para ganhar bolsa de faculdade lá e tal. Chama Tim Brazucas, a empresa. E aí ele queria fazer um grupo teste. Aí me chamou para ir, falei, vamos embora. Aí fui, fiquei 3 meses, 4 meses lá nos Estados Unidos, num time. E aí uns olheiros de faculdade lá e tal. Aí acabou que eu voltei nessa época. E tinha algumas propostas para poder ir lá e tal. Todos os brasileiros que foram com a gente teve proposta. E aí foi um momento turning point, assim, na minha vida. Porque foi quando eu decidi ficar no Brasil para, de fato, empreender. Tipo, me tornar um empresário. Você fala no sentido de não é isso que eu quero, vou voltar para lá e vou empreender. Exato, porque eu... Então, e ainda, todos os espetinhos, por mais que estava evento acontecendo e tal, eu rodava tudo na minha pessoa física, então não tinha CNPJ ainda. E aí, o cara que me levou para os Estados Unidos, que é o Vitão, esse irmão desse amigo meu, ele tinha 23 anos na época, ele nunca tinha jogado futebol na vida, não sabe nem chutar uma bola, e não falava inglês. E ele levou atletas de futebol para jogar nos Estados Unidos e conseguir bolsa em faculdade. E teve 100% de sucesso. Então, meio que minha conversa de despedida com ele, assim, foi, irmão, obrigado por tudo que você fez por mim aqui. Não tenho palavras para agradecer essa vivência, mas eu fiquei mais que vontade de ser seu atleta, eu fiquei com vontade de ser um empresário que nem você. Não falei sócio na época, mas assim, porra, tu virou uma referência para mim. E aí foi quando eu voltei para Brasília, abri a Boutique Passion aqui, que era uma revenda de bife passion em Brasília na época, em que eu comecei a vender carne por delivery na cidade e continuei fazendo evento. E aí, um desses eventos que eu fechei para fazer foi na praia. E aí, no Na Praia, eu conheci o Rick, que é um dos sócios do evento, né, da produtora da R2. E aí, um belo dia, ele chegou para mim. Eu ainda era bem operação nessa época. Então, nessa época, era eu literalmente no espetinho, né? Assando espetinho. E aí, um dia eu tinha saído de lá umas 3h30 da manhã, no sábado, pra fechar a operação. Ele chegou lá no domingo, antes das 8, eu já tava lá limpando a churrasqueira, não sei o que e tal. Ele virou e falou, irmão, tua carne é do caralho, a carne da tua família e tal. Tu é um moleque ralador, nunca pensou em fazer hambúrguer, não? E aí eu tremi na base, né? Meu Deus. Irmão, o cara tá maluco, ele não sabe o que ele tá fazendo, mas, porra, vamos trocar uma ideia. E aí foi quando o Vitão 2, né? Foi o segundo, assim. Tipo, o primeiro foi meu pai, claro, né? Nessa referência empreendedora. Aí a segunda pessoa foi a que me deu o curso de empreendedorismo, chama Moncler, tem a empresa até hoje, chama Ecoar, Jogos Empresariais. Trabalha muito com gamificação e tal. A terceira foi o Vitão, aí veio o Rick. E aí, cara, a gente começou a conversar tudo que a gente achava que a gente tinha que ter dentro de uma hamburgueria. E aí, nessa,
pô, qual vai ser o nome? É Ricardo, Rick. Ricos, estranho, Ricks. Ah, Rico com 2 Cs, um pra cada Ricardo. Aí a gente gostou do nome. Só que ele virou na hora, assim, né? O Rick é um cara muito criativo também. Falou, Xará, porra, rico porque é Ricardo e Ricardo, na verdade é algo muito pobre. Mas o que é ser rico de verdade, né? Não tem gente que é tão pobre, mas tão pobre que a única coisa que tem é muito dinheiro? Então, se eu tenho muito dinheiro e sou pobre de saúde, de espírito, de amor, não que dinheiro não seja riqueza, mas não é só. O que mais é? Como é que a gente faz para alguém que foi chegar e deixar dinheiro sair enriquecido de outras formas aqui dentro? E aí a gente escreveu nosso conceito nessa perspectiva. A partir daí começamos a fazer teste. Aí um virou, não sabemos cozinhar, precisamos de algum chefe foda, a gente não quer nenhum chefe. Mas vocês gostavam de comer hambúrguer? Você já tinha essa paixão, né? Eu tinha um hambúrguer que eu tinha me apaixonado, que mudou minha referência. É um hambúrguer que ainda existe em Santo André. Chama Burger Map. Eu já ouvi falar, já não comi, não. Ele foi a primeira hamburgueria que trabalhou com bife passion na época. E aí era assim, pra mim, antes disso, o hambúrguer era Mac, né? Então, quando eu fui lá e comi aquele negócio, parecia outra... Que é isso que eu tô comendo, sacou? E aí, só que isso tinha sido anos antes. Então, nunca tinha pensado em ter o meu negócio até a conversa com ele. É que até então você comia almôndega, né? Exatamente. Outra parada. E aí, nisso, a gente falou, cara, pra esse modelo de hambúrguer que a gente quer fazer, como a gente não quer seguir uma linha de hambúrguer americano, mais tradicional, a gente queria algum chefe que não fizesse hambúrguer hoje em dia. Tipo, a gente quer... Vamos usar, né? Pensamos em alguns chefes que trabalhavam comigo com bife passion e tal. E aí a gente chegou na Rê. A Rê... Tinha uma relação com ela desde lá de trás, porque ela comprava carne também. Apresentei os dois, a gente se curtiu e aí a gente montou nosso primeiro cardápio para lançar no Na Praia do ano seguinte. Vamos lançar no evento. Se der bom, a gente segue. Se não der... Eu lembro da marca. Que era diferente até da hoje em dia, né? E aí, foi um sucesso, assim, vendeu pra caramba. A galera pirou. A gente já começou de cara com o milkshake de bolo da Ivone, que é um puta item nosso até hoje. E aí, acabou Na Praia, vamos fazer a loja, só que a gente precisa de alguém para cuidar da parte financeira também. E aí eu tinha conhecido o Lucas, que tinha se tornado um grande amigo meu, e tinha sido o 5º maior cliente da Rico no Na Praia daquele ano. Dono do mercado, da minha idade também. É o gênio, assim, da nossa sociedade. Ele já. Ele é... Assim, tá fazendo economia em Colômbia, sacou? Então tudo que eu tenho de não acadêmico, ele é acadêmico. E sem palavras, assim. E aí, quando eu conversei disso com ele animou, apresentei ele pro Rick também, pra Rê. A galera curtiu e a gente fechou nossa sociedade. E, de fato, começou a loja. Inaugurou no final de 2017. E aí, de lá pra cá, cara, foi só a gente tentando continuar enriquecendo a cidade, né? Nossa perspectiva de enriquecimento é através do dia do cliente mesmo, assim, que a gente pode fazer, né? Para transformar, para tornar esse dia memorável. E na perspectiva de gestão de time. Então, como é que eu faço para um cara que sai da Rico, funcionário, saia mais enriquecido do que ele entrou? E aí isso entra uma porrada de política, uma maneira de olhar diferente pro RH. E fomos continuando. Dentro da... Como é que é você hoje como empreendedor? Assim? Você tem hábitos de performance, de rotinas, coisas que você faz todo dia? Porque assim, eu acredito que também tem hamburgueria, também tem restaurante, também tem outros negócios, você também tem outros, coisas que você administra. E quanto mais tempo passa, a gente começa a criar algumas rotinas necessárias, até para suprir coisas que faltam pra gente. Tanto em outros aspectos da vida também. Então, você tem algum hábito na parte de administrativa de performance e hábitos seus mesmo, diário? Eu tô num momento de vida engraçado até, porque eu sempre tive muita rotina. Sempre fui um noiado com isso, assim, até por causa do esporte. Então, acho que boa parte da minha vida até aqui, até como empresário, foi me enxergando como um atleta, né? Isso me trouxe muita coisa boa. Então, respondendo sua pergunta, sim.
Quais são esses hábitos, né? Que são os mais importantes para mim, vamos dizer assim. Primeiro de tudo, que tá há 4 anos comigo, é muito difícil errar, é meditação. Então... Eu nunca consegui parar pra fazer. Cara, é o tipo de coisa que... Tem uma frase Na verdade, eu tô conseguindo uns 5 minutos. Irado. Isso já é uma coisa que pode ter uma... Pelo menos pra mim, né? Eu vou falar Sim. pra mim. Foi um divisor de águas na minha vida, assim. Tipo, sem dúvida. A primeira vez que vieram falar comigo de meditação foi um menino que trabalhava comigo, o Mamão. Grande irmão pra mim. E minha resposta foi, meu irmão, tá fumando maconha demais. Que porra é essa, velho? Tá de sacanagem. Para. Aí, ele, não, faz aí, baixa esse aplicativo, não sei o quê. Aí comecei, tipo, fazia um pouquinho, parava, fazia um pouquinho, parava. E aí, um dia falaram, velho, você precisa de, sei lá, 60 dias pra criar um hábito. Eu falei, então tá bom. Na minha cabeça de atleta, né? Eu vou meditar 60 dias. Eu tava escutando hoje um podcast que fala sobre criação de hábito. 66 dias é a média da criação do hábito. E aí, nessa de 66 dias aí, eu falei, então tá bom, vou meditar 60 dias e ver o que vai dar. E aí, eu nunca mais parei. Isso foi em 2016. Foi bem no começo dessa empresa. Qual que é esse aplicativo que eu já vou tentar baixar? Cara, o que eu usei, o começo, chamava Headspace, por bastante tempo. O que eu uso hoje, porque hoje eu alterno entre meditação guiada e não guiada, mas o não guiada... Acho que o meu tem que ser guiado na coleira. Tá, não. Tu fala inglês? Sim. Então, esse aqui, o que eu uso hoje, chama Waking Up. É de um cara que chama Sam Harris. Tipo, eu curto muito. Esse aqui, né? Exato. Já apareceu patrocinado pra mim. Já me tentaram, já. Foi o melhor que eu já encontrei, assim. O que pegou mais, assim, na perspectiva profunda da meditação, que é desidentificação do seu ego, vamos dizer assim, né? E essa ampliação da percepção de consciência através dos sentidos. Seja perceber respiração, campo visual e tal. Então, cara, isso aí foi uma coisa divisor de águas na minha vida. Hoje eu medito... Primeira coisa que eu faço de manhã, geralmente acordo, banhozão frio. Aí medito 30, 40 minutos. E aí, geralmente, pego alguma coisa para estudar. Escrevo alguns dias um diário, alguma coisa que rolou no dia anterior. Estudo alguma coisinha que eu tenho, leio meia hora e vou para minha prática física, geralmente, né? Minha prática física, que hoje é uma das coisas que eu mais levo a sério na vida, chama movimento, né? É uma filosofia, como se fosse uma modalidade desportiva, apesar de não ser exatamente isso. E eu tô nessa tem 4 anos, assim. E aí lá eu trago muita coisa pro resto da minha vida, assim. É uma coisa muito aplicável, porque você trabalha muito tanto força, quanto coordenação, quanto ritmo, quanto foco, quanto manipulação de objeto, expressividade. E foi a coisa mais completa. Mas você vir para esse caminho, foi algo que surgiu? Como é que foi essa necessidade? Você teve alguma dor? Tipo, geralmente a gente tem grandes mudanças na vida por causa de uma grande dor. Geralmente, né? Tem gente que muda porque vai aprendendo e se depara com aquilo ali. Mas a maioria das grandes mudanças são por dor. No caso da meditação... Era um momento da minha vida, assim, que eu dormia muito tarde. Eu acordava cedo. Acordar cedo é uma coisa que eu sempre fiz. E era basicamente café até meio-dia, 2 da tarde, e energético até a noite. Então, isso envolvido com trabalho e farra. Só que minhas perspectivas de sucesso que eu tinha na época, que eu olhava algumas, né, dentro de empreendedorismo e tal, era muito um rolê work hard, play hard, assim, sabe? Tipo... E, sei lá, de achar bonito trabalhar até 2, 3 horas da manhã tomando um energético. E sem julgamentos, tem fases da vida que a gente precisa passar por isso. Mas hoje eu entendo que se eu tiver um dia assim, uma semana assim, é porque eu errei um plano que eu tive que fazer ali e tô tendo que corrigir. A produção não fica produtivo, né? E no final das contas, a vida é jogada por longo prazo, né? Então, se já é assim, olhando para um negócio, tipo, eu não criei meu negócio pensando... Não que não dê certo essa perspectiva para ter sucesso financeiro. Tô criando essa parada aqui para acertar, bater, tal, alavancar e vender.
né? Fazer meu exit aqui, botar dinheiro no bolso e tal. Não é a maneira como eu faço as coisas. Eu enxergo o meu negócio como uma extensão de mim que continue favorecendo o meu desenvolvimento como ser humano. Não se prejudicando. E aí, dentro dessa perspectiva, velho, se eu quero que essa parada dure 20 anos, eu não possa vender no meio do caminho, alguma coisa não pode acontecer. Se eu espero que dure 20 anos, que eu espero que dure 30 anos, eu primeiro tenho que durar 20 anos, 30 anos, né? Então, tem um cara que eu gosto muito, chama Naval Ravikant. Ele é do meio de startups, né, do Vale do Silício. E ele fala sobre duas coisas, basicamente, né? Que é como construir riqueza, e a riqueza dele é num conceito bem amplo, não é só dinheiro, né? Nesse sentido. E como construir felicidade junto disso. Ele tem uma frase que me marcou muito quando um amigo meu falou, que é: um corpo em forma, uma mente quieta e uma casa repleta de amor. São 3 coisas que não podem ser compradas, só podem ser conquistadas. Então, paralelo ao jogo do dinheiro, do sucesso, do business, para mim não faz sentido negligenciar essas coisas, porque se tem uma coisa que todo mundo fala é que quando você atinge um determinado sucesso, não que eu acho que eu tenha atingido isso, é que é vazio. Isso é padrão. Você pode ver qualquer medalhista olímpico, qualquer um. Qualquer um. Quando você chega lá, você vê que não é isso. Mas é importante chegar para chegar a essa conclusão. É meio tipo alusão à felicidade e ter dinheiro. Quando você chega no patamar que você tem dinheiro, você vê que a felicidade não é aquilo. Tipo só assim, que você precisa ir até lá. Esse cara fala também que eu gosto muito, tipo, dinheiro te resolve problemas de dinheiro. E isso vai resolver todos. Então, problema a nível de segurança, problema a nível de... O básico de Maslow, né? A pirâmide de Maslow, de hierarquia de necessidade e satisfação. Então, isso é uma coisa que eu estudei muito. O que eu mais estudei na minha vida, até para essa parte de RH e tudo mais, é psicologia do desenvolvimento. Então, o dinheiro resolve as partes de baixo. Mas uma vez que as partes de baixo já foram completas, outras coisas, outras necessidades internas começam a surgir. E aí, velho, como é que eu vou experienciar essa vida? Porque eu penso assim, apesar de eu ter uma crença espiritualista sobre a vida, não material no sentido que eu não acho que aqui acabou, mas eu não tenho certeza se a gente vai viver de novo nessa parada aqui ou se não vai e tal. E se essa porra que a gente tá vivendo aqui for o céu que tanto prometeram? E se foi isso aqui? Então, porra, o mínimo sou eu estar, vamos falar assim, com a saúde, com o corpo, pra poder desfrutar dessa parada, pra poder escalar uma árvore, pra poder, meu irmão, deitar no chão, pra poder pegar sol, pra aproveitar mais tempo disso. Claro, e é um pré-requisito, né? Essa saúde física. Segunda coisa é que tudo quanto é religião, tradição, qualquer época da história fala do silenciamento da mente, né? Desse macaco que tem aqui na cabeça. Então, quem sou eu para discordar sobre isso? O trabalho é para silenciar. E a terceira coisa é, se eu não puder, ao longo dessa jornada, né, tá recebendo e oferecendo amor para as pessoas que estão ao meu redor, para minha noiva, pro meu pai, para minha mãe, para os meus amigos, para a galera que trabalha comigo no meu time, será que eu não estou desperdiçando meu tempo no céu, se isso aqui for o céu? E eu falo isso completamente desapegado da ideia, então larga tudo, vai viver uma vida roots, não é pra mim. Essa parada não é pra mim. Sim. Mas, é o equilíbrio, na verdade, né? E que é dinâmico. Então, em que momento da minha vida eu tô pra olhar mais pra isso, pra olhar mais pra aquilo, mas nunca negligenciando o longo prazo, sabe? É pra lá. Penso assim. Voltando ao assunto da hamburgueria, acho que a gente tem pensa um pouquinho igual em experiências. Quando a gente chamou uma pessoa para, até nessa busca de pessoas, né? A gente vai entrar no tema em gestão de pessoas e, enfim, de também a ideia nossa foi trazer ingredientes do setor gastronômico que não estariam dentro de um hambúrguer.
né? Então, até o famoso tarego lá, que é com queijo brie. Poxa, mas você vai num restaurante, tem 2 fatiazinhas pequenininhas de brie. Por que não põe logo 150 gramas no hambúrguer? Então, presunto de Parma, as coisas que a gente vinha, que tava num prato comum. Por quê? Porque para mim, era uma coisa de amor, né? Eu sempre amei hambúrguer. E hambúrguer é uma refeição. Total. Então, por que eu não trazer tudo que tá nos pratos para dentro do hambúrguer? Então, foi um pouquinho também de trazer alguém. Legal. A gente também trouxe alguém dos bastidores da cozinha também para ajudar a gente na época. E, lógico, junto com o meu sócio também, que gosta muito de cozinhar. E justamente para trazer essa ideia. E aí, pegando esse ponto de gestão de pessoas, né, e escolhas com quem a gente trabalha, como é que você lidar com desses desafios? Porque, assim, restaurante, a gente tem um lado bom, né, das conquistas, daquilo que a gente planeja, os desafios, porque eu acredito que chegar hoje na cabeça que você tá, no pensamento que você tá, não é fácil você passar isso para as outras pessoas, mesmo porque cada um tem a sua dificuldade. A gente lidar com a mão de obra dentro do restaurante, que é uma mão de obra que você tem que, né, moldar muito, desenvolver muito essas pessoas, porque de fato é uma realidade. Elas às vezes não estudaram, né, não tiveram um ensino melhor. Então você, além de você ensinar elas a fazer a determinada coisa, vocês têm que passar um ensinamento sobre vida, né, sobre conquista, sobre sonho, trazer essas pessoas para sonharem novamente. Então é um desafio. Como é que hoje lidar com isso, né? Como é que você está lidando com essa realidade? E cada vez mais jovens totalmente diferentes, né? A galera que tá vindo... Ansiosa pra caramba, não, tudo pra super ontem. ansioso. Então, além de não ter aqueles determinados, né, pré-requisitos que já não tinha no passado, você tem uma galera agora não tendo e ainda extremamente ansiosa e querendo para ontem, não tendo uma paciência, não tendo toda essa, né, de calma, vamos pensar, vamos fazer diferente. O que isso aqui tem a ver com... Então, assim, como é que você está lidando hoje com as pessoas nesse sentido? Acho que é meio que, né, para quem está aqui escutando a gente, o que seriam fatores fundamentais, assim, para a gente guiar, a se pensar em primeiro, segundo, terceiro? Legal. Quando a gente fala em gestão de pessoas, né, o RH, a primeira coisa que... Aprendi que as pessoas não são recursos. E nessa reflexão... Boa. Obrigado, Lígia. E a definição... É porque isso vem de uma mentalidade mais industrial da parada. Tô brincando, né? Eu também falava dessa forma. Mas aí é justamente o ponto que eu vou chegar, porque isso já me incomodava há algum tempo. E eu... mas beleza, tipo... Foda-se como... a definição da palavra, não. Só que não, porque tudo que você repete com muita frequência, você internaliza de alguma forma. Então, uma mudança que a gente fez dentro da Rico, né, dentro do RH da Rico, vamos dizer assim. Para que serve um RH? Para que serve a vida, no final das contas, para mim, né? E aí o RH entra para isso. A gente está aqui para se desenvolver como ser humano. Então, igual... tudo na natureza tem que se desenvolver. A gente, ser humano, é natureza. O ser humano está destruindo a natureza. Não, irmão, a gente está se destruindo. A natureza vai continuar independente de qualquer coisa. Então a gente tem essa parada da gente evoluir como ser humano. A diferença da gente para os outros animais, da gente para o macaco, é que a gente pensa. Então tem algo a ver com o nosso pensamento. Se o propósito da nossa vida maior é a gente conseguir ir se desenvolvendo, eu acredito que nisso é nível mental, emocional, corporal, o meu RH não é feito por um recurso humano, é feito por um desenvolvimento humano. No caso da Rico, enriquecimento humano. Então a primeira coisa que eu fiz foi mudar de RH para EH. E agora todo mundo olha dentro dessa perspectiva. Nossa área de enriquecimento humano. Hoje é o meu maior foco dentro da empresa. É esse, a gente está com um time aí de mais ou menos 90 pessoas, contando os intermitentes que a gente trabalha. Eu tenho uma pessoa dentro do time que foi...
entrou na primeira leva de funcionários da Rico. Então, antes da gente inaugurar, ela entrou, que é a Tami. Ela entrou como caixa, virou gerente de loja. E hoje ela é coordenadora do EH junto comigo. E a maneira como eu organizei isso... Então, por que eu tô falando isso? Porque é importante ter alguém olhando para isso. Tem que ter alguém que queira se conectar. Porque o RH tradicional só de fechar folha e tal, é importante também, você não pode deixar de ter. Só que esse trabalho de enriquecimento humano de verdade não acontece dentro do escritório, ele acontece dentro da operação, ele acontece no contato direto com a galera. Então tem que ter alguém bebendo disso o tempo todo. Primeira coisa que eu puxo. Então, alguém com um olhar apaixonado por pessoas. Fundamental. Dentro do RH da Rico, eu separei em 3 frentes principais para serem trabalhadas. Primeira, autodesenvolvimento como ser humano, já abro cada uma delas. A segunda, sensação de pertencimento nessa tribo que está trabalhando. E a terceira, remuneração. Fundamental. Autodesenvolvimento, para mim, entra o que a gente chama de enriquecimento interno, que aí tem a ver com saúde física, mental, emocional, financeira. Tem a ver com enriquecimento externo, que a gente chama, que aí tem a ver com preparação para o mercado de trabalho. Então, esse cara tem que desenvolver algumas soft skills, algumas hard skills enquanto ele está ali. Mesmo que ele não fique na Rico, essa parada vai dar um salto nele lá na frente. E essa pessoa tem que desenvolver a capacidade que a gente desenvolve na meditação de presença. Então, isso é uma coisa que eu puxo em vários momentos. Depois eu volto aqui em algumas práticas. Pertencimento. As pessoas têm que ter um objetivo comum claro. Todo mundo tem que saber para onde está remando. Você pode falar de missão, visão e valores, mas tem que ser uma parada que emerja com coração, assim, senão fica vazio. Segunda coisa, tem que existir uma sensação de transparência e justiça, porque a maior incoerência que existe, uma das, né, dentro de empresários e tal, eu quero que o cara, ele tem que vestir minha camisa, né? Tem que funcionar, tem que vestir a camisa e tal. Se não tiver percepção de dono, e o dono sabe de tudo, não tem como vestir a camisa, irmão. Tipo, impossível. Então, nisso eu tô falando em aberto, salário de todo mundo, inclusive meu Prolabore é aberto. Todo mundo sabe. Quanto ganha o seu gerente, todo mundo sabe. Quanto a loja fatura, todo mundo sabe. Quanto a loja lucra, quanto é o CMV. Qualquer um dentro da loja sabe disso. Se alguém dentro da loja, por exemplo, achar que é injusto quanto eu ganho, pode ser uma conversa ou pode ser que ele esteja certo, vai saber. A gente tem medo de transparência quando a gente tem medo de expor uma determinada injustiça, quando tem teto de vidro, na minha opinião. Então, esse é um segundo ponto muito importante dentro dessa perspectiva de pertencimento. E o ponto 3 é reconhecimento. Então, o que é o reconhecimento para mim? É a pessoa ser aceita por quem ela é. Só por quem ela é. Você pode falar de diversidade aí, tal. Branco, preto, gordo, magro, gay, hétero. Vota em um, vota em outro. Torce para um time, torce para o outro. Esse direito, né, da pessoa ser quem ela é, sem achar que o que ela é melhor do que o que o outro é. Essa é a nossa perspectiva, independente do que a gente esteja falando. Então, por exemplo, isso é uma coisa que eu nunca falei abertamente, mas tem alguns meses aí já que a gente está fazendo um trabalho com uma organização que chama AMI, que é uma organização que ela dá suporte para presidiárias dentro do presídio. Tanto de apoio quanto de reintegração e capacitação. E hoje a gente está com algumas funcionárias dentro da Rico que trabalham com tornozeleira eletrônica. Eu já tive 3 funcionários. E o que é isso pra mim, irmão, no final das contas? Eu não me importo tanto com o passado das pessoas ali. Tipo, seja você um estrelinho da tua faculdade, ou seja, como é que é a tua vida daqui pra frente, sacou? É isso que eu quero. Você vai entregar, né? E isso vale pra qualquer um desses cenários. Então, esse é um ponto importante pra mim. O ponto 3 de remuneração é, a gente tem um salário fixo hoje acima da média do mercado. A gente tem uma possibilidade de variável para todo mundo dentro da operação. Então, quanto maior seu cargo, maior seu percentual de variável. Porque skin in the game, pele em jogo. Tipo assim, eu acho que desenvolver essa capacidade como empresário de olhar para o todo é muito importante para todo mundo, sabe?
Não que todo mundo tenha que ter seu próprio negócio, mas ter essa noção clara de causa e efeito, de entrega e resultado, é uma coisa que eu considero muito importante para a gente desenvolver como ser humano. Então, uma possibilidade variável, que aí tem um BSC lá, dependendo do cargo, que tem vários indicadores que essas pessoas têm que cumprir. E o ponto 3, para mim, de remuneração, que é um feedback consistente e constante. Então, estou trabalhando muito para criar essa cultura da fala aberta, com alguns momentos programados para isso, de avaliação de desempenho e tal, e outros momentos naturais, né? Porque eu acho que a gente falha muito como líder se a gente não der a oportunidade das pessoas saberem onde a gente enxerga que elas podem melhorar. E feedback é todas as direções. Então, tipo, não sou só eu dando para baixo. Também chega uns para cima. Isso é uma coisa bem importante pra gente. Então, dentro desses 3 tópicos principais, a gente abre esses outros 9 e é assim que eu organizo nossa visão do EH dentro da Rico. E dentro desse processo, essa questão da ansiedade, dessa galera, como é que vocês isolam? Vocês trabalham isso? Trabalho. Como é que a gente faz? Vou falar algumas práticas, são várias, né? Mas a primeira... A galera tá cheia de dica aí, hein? Vocês anotam aqui. A primeira, essa eu faço há anos já. E dei uma melhorada, uma incrementada na última semana, que eu fui fazer uma imersão em São Paulo com o Murilo Gun. E veio uns insights bons também. Mas a primeira é, toda reunião, independente com quem seja, a semanal que eu faço com o gerente, a trimestral que eu faço com o time da unidade, ou você tem que fazer, começa com, primeiro, 2 minutinhos de silêncio, respira, quer rezar, reza, acha que quer meditar, medita, quer ficar quieto, fica, não interessa, todo mundo. Segunda coisa, como eu tô me sentindo de 0 a 10 e por quê? Toda reunião, hoje eu tive com a equipe do Mané, as pessoas vão aprender vocabulário emocional nessa hora. Então eu tenho que parar, é o check-in emocional que a gente chama, né? Check-in, que é outro lugar que você chega, você tem que falar que chegou. Como é que eu chego emocionalmente pra hoje? Eu tô uma nota 6. Eu tô 6 por quê? Porra, eu tô 6 porque... Aí vem coisa pra cá, vem coisa de casa, vem coisa de lá e tal. Então, assim, é muito legal isso. Às vezes vem... Eu tô 6 porque eu acho que a Rico promoveu a pessoa errada. Tô 8 porque eu recebi um elogio. Tô 10 porque minha filha teve uma nota alta no Enem. Surge de tudo nessa hora. O que é muito importante? Essa tomada de consciência de como a gente tá. Porque na loucura do dia a dia, né? Porra, hamburgueria é uma fábrica, irmão. É pá. Não tem espaço pra criatividade ali, né? Não existe margem de... Só execução. É processualizar. E isso faz parte da natureza do negócio. Eu não posso querer inventar nisso ali. Só que como é que eu, de certa forma, compenso isso em outras formas? E essa é uma delas. E aí, isso é feito em toda reunião. Eu comecei a achar que estava pouco. E aí eu coloquei uma outra prática. Era uma prática que a gente tinha tido lá atrás, com uma startup que me ajudava, de um amigo meu. Eles fecharam, a gente parou. E aí eu vi, trocando uma ideia com o Deco, que é o dono do TT Burger. E a gente falando uma parada, ele me falou que estava fazendo isso. Eu falei, irmão, obrigado, tá ligado? Tipo assim, tu me lembrou dessa parada, eu posso fazer? Com certeza. E aí, que é o quê? Eu mando todo dia um link no grupo do time todo, que é o link do check-in. Então a pessoa abre o link, não é obrigatório. Você pode se identificar ou pode não identificar. Você coloca seu nome se você quiser ou não. Sua nota de 0 a 10. Motivos, nota pessoal, de como você está. Motivos que você tem para agradecer pelo dia de hoje. Críticas que você tem sobre o dia de hoje. E eventuais insights que você pode ter sobre a Rico. Separa nessas 3 perguntas. Não é obrigatório. Responde quem quer, quem acha que deve naquela hora, tal. Isso é uma coisa sensacional, porque vira um canal de ouvidoria. Então, desde coisas sérias, por exemplo, a gente já teve funcionários sendo demitidos por roubo, porque uma outra pessoa colocou. Caso de assédio, se a gente interpreta. Velho, é uma coisa que a gente consegue ver e agir muito rápido. Eu leio essa parada todos os dias. Então, se tem lá e tem o nome da pessoa e se identificou, eu já vou direto falar com ela que eu tô vendo que eu tô tomando providência. Mas todo dia, ou de 2 em 2 dias no máximo. Mas tem coisas, por exemplo, que aparece assim: o fio atrás do freezer tá desencapado. Você, como dono, irmão, não vai ver essa porra nunca.
Ou então, Isso é o que mais tem todo dia. O ralo tá entupido. Eu já falei com a gerente, tem 2 semanas e não resolveu. Aí, pô, eu já mando a mensagem pra gerente. Já tira uma foto. Ou eu falei com um outro sócio e ele não tá lá. E beleza. Teve uma boa, que a gente faz a comida dos funcionários, né? Tipo, a gente produz. Aí, essa foi a que me marcou, assim. Tipo, é a mais engraçada. Que a mensagem veio assim: frango ontem, frango hoje, frango amanhã. Eu vou virar um frango. aí eu ri pra caramba. Não tava identificado, era anônimo. Aí eu peguei essa parada, mandei pro gerente de produção, falei, irmão, começa a me mandar o cardápio aí toda semana, porra, frango todo dia não dá. Então, só que surgem coisas assim, e surgem insights pra dentro do negócio, pra várias coisas, desde coisa séria até coisa não tão séria assim. Então, até coisas no sentido de, pô, eu dei o exemplo, mas surgiu aí, né? Tô muito feliz porque minha filha teve uma boa nota no Enem. Porra, aí eu mandei a mensagem pra ela, Maria, né? Parabéns pela sua filha, velho. Tipo assim, fico muito feliz. Se a gente puder ajudar com alguma parada, estamos aqui. Então, esse tipo de coisa... Porque qual é um dos maiores problemas que existe no mundo? Dentro das empresas e fora, dentro da casa também, do casamento, é problema de comunicação. Sim. Que gera desalinhamento. Quando você começa a crescer a empresa, né? Pô, no nosso caso, a gente saiu de uma loja para 2 lojas, a gente está com 5 mais na praia, 6. De 1 para 2 lojas... É o distanciamento, né? Irmão... Não foi 2 vezes mais difícil, foi 10 vezes mais difícil. Meu Deus, então assim, e muito do difícil é perder esse contato, porque quando você afasta, erros que eram abafados pelo contato próximo ficam evidentes. Então, essa foi uma puta ferramenta para voltar a ter esse contato direto, que só quem lê essa parada sou eu, então ninguém mais tem acesso. Qual que é o índice de resposta hoje? Nos últimos 3 meses foram, tipo, 58, 79, 40 e alguma coisa. Tipo, dá umas 2, 3 respostas por dia. Alguns dias mais, outros dias menos. No caso do TT, o Deco tava fazendo essa parada via sistema lá. Eu fiz como para testar MVP? Link no Google Forms, velho. Google Forms, doczinho, pá. Preenche, já... A única coisa que é obrigatória na resposta é qual unidade você é, porque se o cara fala que o fio tá desencapado e não se identifica, aí eu vou ter uma que olhar todas as eu tenho que unidades. meditar, tá ligado? Porra. Então, isso a gente pede. Então, essa é uma. Outras que a gente tem, tipo, política, por exemplo, que tá sendo bem legal. A gente tem um momento rico, que a gente chama, né? Momento rico é um momento em que eu crio para a equipe, não é obrigatório, a gente não paga hora extra para isso, nada, mas que eu ofereço uma aula, uma prática relacionada à saúde física, mental, emocional e, nesse caso, esse mês, por exemplo, vai ter saúde financeira. Então, como é que funciona isso, por exemplo? A última foi eu dando uma aula de movimento pro pessoal. Em cada unidade, galera de 2 às 3:30 da tarde, ensinando movimentos para fortalecer as articulações. É um trabalho muito manual. Então, galera, qual que são as articulações que vocês mais sentem dor? Vou ensinar vocês a passar lubrificante. Vem cá. Beleza. Depois, qual é o maior problema que a gente tem? Comunicação. Comecei a pegar a bolinha de tênis, eu ficava com a bolinha numa mão, você com a outra. Eu tenho que jogar paralelo para você, você tem que jogar cruzado para mim, ao mesmo tempo. Então, se a gente não entrar no mesmo ritmo, na mesma força e no mesmo time, não vai dar certo. Então, eu tô trabalhando comunicação sem falar para vocês, oi, vem aqui que eu vou te dar uma palestra sobre comunicação. Porra. É na pele, é sentindo. Você tem que conversar, senão... Falta de foco. Porra, botar uns exercícios tediosos pra galera fazer. Dinâmica pra galera não ter vergonha. Por que a gente pode botar pra pessoa sentir e perceber que tá tendo vergonha? Então, coisa nessa linha. Foi o do mês passado. A gente vai ter outro esse mês que eu vou fazer pra todo mundo junto, quem quiser. E vai ter uma outra que vai ser uma aula de educação financeira, planejamento financeiro, que a gente fechou uma parceria com o pessoal da Voga, daqui de Brasília, né? Assessoria de investimento, planejamento e tudo mais. É uma empresa bem grande. Porque... eu rodei uma pesquisa, joguei um link lá, faço muita pesquisa com a galera. Aí eu só tenho o link lá. Seu nome pode preencher ou não, tal. Você tem dívida? Eu não lembro todas as perguntas, mas um era você tem dívida, o outro era qual o tamanho da sua dívida, qual é o teu salário, qual o tamanho da tua dívida. Você tem que pular alguma refeição porque não tem comida em casa, ou alguém na tua casa, tipo, tem que pular a refeição, porque tá faltando comida. E mais uma pergunta lá. E aí essa porra gerou um diagnóstico. 92% das pessoas que responderam, foram acho que 35 pessoas,
com dívida. Aí eu olho pra essa parada e falo, velho, não é só sobre quanto ganha. Não é só sobre pagar um pouco a mais pro mercado. Não é só sobre o gerente... Você tem que fazer uma educação financeira. Que tá com um salário 3, 4 vezes maior que quando entrou na loja. Nunca vai ser suficiente. Então, a gente vai fazer essa palestra com eles e talvez a gente faça um acompanhamento individualizado para os casos mais graves. Casos de agiota e esse tipo de coisa, por exemplo. Então, isso são todas as realidades que a gente tem que lidar. E aí, o negócio é, tipo... Muita gente, né? Existe vida pessoal e existe vida profissional. Existe vida, brother. Tipo assim, se eu tô com um agiota no meu cangote... Vai morrer. Eu tô com medo de trabalhar, eu tô com medo de voltar pra casa. Pode não existir vida, né? Então, esse sentido, essa separação, né? Tipo, a gente faz o check-in, a gente faz o momento rico, a gente faz essas coisas pra quebrar uma parte dessa falsa divisão que a gente cria, sabe? Então, isso é uma prática que a gente tem também. Aí a gente tem o rango rico. Cara, de vez em quando a gente pega... A gente tinha um auxiliar de cozinha que cozinhava comida de funcionário. Agora eu contratei um cozinheiro. Sacou? Jarbas. É um fenômeno. Trabalhou em restaurante a vida inteira, restaurante foda. A gente tava precisando de um cozinheiro, de um auxiliar de cozinha. Ele se candidatou, o salário dele é bem maior. Aí, velho, o que eu faço, velho? Ai, meu Deus do céu. Vai, não vai, tal. Aí, porra. Qual impacto tem aquilo que a gente come no nosso humor, na nossa vida, nessa parada? A gente tá aqui falando que a gente quer servir o hambúrguer mais rico do mundo para as pessoas e que o nosso pão, carne, queijo moído no dia, com a salada fresca, não sei o quê. E pro time que tá comendo, sacou? Então, na última sexta-feira, por exemplo, rolou Rango Rico. A gente fez um especial de comida de carne de sol. Então, ele fez uma carne de sol, que a gente pegou um colchão duro Angus com o pessoal do Açougue 61, inclusive. Ajudaram a gente com isso. A gente fez uma puta preparação lá, fez a parada na manteiga. Parecia um delivery do Chique Chique o negócio, sacou? Mandamos a experiência pra galera na loja mais parecida com uma experiência de um restaurante do que com alimentação de funcionário do dia a dia. Sim. Então, isso é uma coisa... E, pô, a galera sente isso. Aí, criei um Instagram interno. Meu sonho é... Eu trabalho com educação, né? Hambúrguer é só fachada. Então, cada vez mais na minha vida eu quero trabalhar com educação. Aí, nessa, eu falei, cara, vou criar um Instagram interno só pra equipe da Rico. Pra ficar postando essas paradas que não tem nada a ver com o negócio e tal, porque tem um grupo do WhatsApp, mas as coisas se perdem. Você fala de registrar momentos. Não, e por exemplo, aí os últimos 2 posts, um foi pra falar do Rango Rico, o outro foi pra falar Dia do Livro, Mundial do Livro. Postei lá, galera, 3 livros aqui que eu recomendo, muita leitura, que fizeram muita... Esse livro fala sobre isso aqui. Esse livro fala, que era sobre felicidade, o primeiro. O segundo fala sobre atendimento ao cliente, que era do cara das apps, lá, satisfação garantida. O terceiro é o Monge Executivo, para quem tem interesse em virar gerente, tal. É o livro que guia o modelo de liderança que eu faço no treinamento dos gerentes. A gente não vai pagar e dar o livro para vocês, mas quem ler, comprar e mostrar pra gente um resumo ou um vídeo do livro, a gente reembolsa o valor. Tipo, não tem problema. Assim como surgiu a parada do inglês. Não vamos pagar hoje para ninguém fazer escola de inglês. Não sei quanto tempo você vai ficar aqui. Mas se você aprender inglês, a gente vai pagar um diferencial no seu salário, porque é importante para mim ter alguém que fala inglês na minha loja. Então, a gente recebe gente de fora. Então, E aí vai, velho. Aí são coisas que vai caminhando, uma vai puxando a outra, vai pensando. E no final, nesse ponto, eu não enxergo eles como funcionários, mas como alunos que estão dentro de um processo de aprendizagem que eu também estou inserido. Talvez eu esteja numa fase diferente, aprendendo coisas diferentes, mas é um local para a gente se desenvolver, para a gente aprender. Eu acho que você diria que seria o maior desafio hoje? Que você precisa se superar? Assim, porque eu acredito que são muitas validações e o tempo todo tá fazendo isso e os desafios são constantes, né? Porque o giro, acaba tendo um giro, você pode ter menos, você pode diminuir esse giro da galera, mas acaba que os problemas continuam constantes. O que seria um desafio maior hoje para você a ser superado dentro de tudo isso?
Uma coisa que eu chamava de problema, vamos dizer assim, era porque eu ficava muito frustrado pelas pessoas que não se engajavam em todas essas coisas. Então, eu olhava assim e falava, velho, olha o que tá sendo oferecido. Tipo assim, aproveita, tá ligado? Né? Tipo, tá aí, velho, pega essa porra. E, obviamente, não é engajamento de todo mundo. Não é todo mundo que chega mais cedo na aula pra poder fazer isso. É nas aulas que a gente dá. Por exemplo, a galera tava reclamando de quem a gente contratava. Eu deixei aberto pra quem quiser participar do processo seletivo e entrevistar a gente, qualquer funcionário pode participar. Então, tá reclamando que tô contratando mal? Vem cá, contratar junto comigo, sacou? Então... Adivinha, então, a pessoa. Óbvio, nem todo mundo tá engajado, nem todo mundo tá nessa. Não necessariamente isso torna essa pessoa um mau funcionário por não estar engajado nisso. Só que eu mudei a perspectiva e, em vez de eu ficar frustrado por quem não estava engajando, eu comecei a olhar com muita atenção para aqueles que estão engajando muito nisso, sacou? Porque você começa a perceber um salto ali dentro. Você começa a perceber... Você vai criando uma cultura, de fato, né? E aí acaba que quem não faz parte daquele movimento acaba... vai saindo, porque o negócio vai retirando, né? Tipo... Sim. E aí, o que a gente faz para tentar identificar isso mais rápido, né? É um processo seletivo que hoje está bem trabalhado, assim, de uma maneira geral, em etapas, em dinâmicas, algumas coisas. Os 3 primeiros dias de teste que a gente faz, essa pessoa passa por uma avaliação de desempenho logo depois dos primeiros 3 dias, que o gerente faz. Ele é obrigado a dar o feedback para essa pessoa. Essa pessoa tem que assinar que recebeu, então todo feedback tem que ser reconhecido por quem recebeu. E aí depois a gente faz a avaliação de 30 dias de contrato de experiência e depois de 60 dias de contrato de experiência. A orientação para o gerente é mais ou menos assim. Depois de 30 dias, vamos falar assim, passou nos 3 dias. 3 dias é assim, pô, eu acho que essa pessoa não vai dar errado aqui. Aí já passou dos 3 dias. Não é tão crítico assim não, porque é muito difícil avaliar. Se não fez uma merda muito grande, não faltou, não chegou atrasado pra cá, não sentiu um negócio assim, não é totalmente sem noção em alguma coisa, passa dessa, não é difícil não. Aí depois, quando vai passar dos 30 dias, chega nos 25 dias, o gerente tem que me entregar essa ficha preenchida, se ele vai passar pro próximo período ou não. Aí eles têm que chegar essa ficha. Aí a pergunta é mais ou menos assim. Você acha que essa pessoa vai dar certo? Não é mais se você acha que ela vai... Você acha que ela vai dar certo? Ah, Ricardo, acho que vai. Então, beleza. Tá aqui, tá preenchido, tem... Próxima fase. Chegou no final, pros 90 dias 85, é o seguinte, velho. A gente tá com um processo de onboarding que dura os 90 dias. É o nosso processo de acolhimento. É mais recente esse. Acabou de ter uma confraternização com os que foram... passaram no período de 90 dias. Foi ontem isso. A primeira que a gente fez. Espero que eles não escutem esse podcast ou escutem, sei lá, mas vai chegar uma carta pra família de cada um. Agradecendo, uma carta escrita pela mão, pelo gerente, agradecendo pela oportunidade e como a gente está feliz de ter essa pessoa com a gente ali, fazendo parte do time agora. Agora é oficial. Mandar no endereço ou da família ou da mãe e tal, alguma coisa assim. E aí eu falo pro gerente, você vai conseguir escrever essa carta com teu coração, velho? Sacou? Não, pode mandar embora. Então, porque eu não me importo de trocar esse cara agora. Tudo bem, tipo assim, passou de 90 dias. Então, uma coisa que eu falo muito pra equipe é assim, a diferença da família de um time é que um time a gente escolhe. A gente passa mais tempo acordado no trabalho do que em casa. Se eu estiver trabalhando com um bando de gente, meu irmão, que, é ruim de trabalhar, aí minha vida vai ser uma merda mesmo. Então, é que a gente seja crítico com as pessoas. Você não é a média das 5 pessoas que você mais convive, plá, plá, plá. Você também se aplicar ao trabalho. Então, é ir criando esse próprio discernimento na própria equipe para, uma vez que a gente decide ficar com essa pessoa, como é que a gente retém e desenvolve essa pessoa pelo máximo de tempo que a gente puder, mas sem apego para ter que escolher. Tipo assim, não deixar entrar no automático, sabe? Isso abaixou bastante nossa rotatividade. Bacana. E vocês fazem isso tudo sempre de forma conjunta, né? Todas as lojas, a galera, tudo junto. Vocês trocam, fazem rodízio de... Vai para uma loja, vai para outra ou não? Mas por necessidade. Porque o que acontece? Hoje, a gente tem 6 gerentes dentro da Rico. 5 entraram em funções operacionais e foram promovidos. Então, naturalmente, isso acontece. Tipo assim, a gente tem... Por necessidade, né? O gerente de uma loja e aí tem o coordenador dessa loja, que seria o nosso subgerente. Por que a gente bota coordenador? Porque a gente paga um adicional enquanto essa pessoa ocupa essa função, como um extra.
em vez de mudar o cargo e o salário dela na carteira. Por quê? Porque um bom operador, muitas vezes, não é um bom líder. Então, a diferença de um operador e de um gerente é a capacidade administrativa e a capacidade de liderança que ele tem. Então, é uma oportunidade pra gente testar isso. Aí a gente bota esse cara como coordenador, já aumenta a bonificação dele também e tal. Só que se não der certo, a gente troca. E aí pode reduzir, e aí, tipo, não tem que demitir a pessoa e tal. E aí, quando abre uma nova vaga de gerente, naturalmente a gente olha pra ver quem são todos os coordenadores que a gente tem e quem a gente acha que vai estar apto para poder assumir essa unidade que geralmente inaugurou, né? E aí a gente muda essa pessoa. Agora, por exemplo, na Asa Sul foi diferente. Porque a gente mudou a Asa Sul para garçom, um modelo diferente e tudo mais. Eu então, tava vendo o que você estava fazendo. Então a gente quis contratar alguém que já manjasse disso. Então a gente contratou uma pessoa que trabalhava até no Mané, já tinha trabalhado com a Rei e tudo mais. Que ela você acha que autosserviço não funciona? Cara, todas as lojas são autosserviço, mas por que a gente mudou isso? A cada loja que a gente foi abrindo em Brasília, a gente perdeu um pouquinho de venda na loja principal, na loja inaugural. Então, porra, por que a pessoa vai ter que sair de um bairro para outro tal para ir para nossa principal Criar loja? Um diferencial, então. Então a gente tá fazendo isso diferenciando o cardápio, diferenciando o atendimento, como um teste. E deu certo. Tipo assim, já aumentou 20% do faturamento. Um mês aí que a gente botou o serviço de mesa. Então, nosso intuito é que a Asa Sul seja a nossa loja conceito e que lá vão ter coisas que não vão ter nas outras. E aí, essa foi meio que a hipótese que a gente criou e que vem se confirmando. E aí, nesse caso, por exemplo, a gente contratou um gerente fora agora. Ele ainda está em período de teste, mas está mandando bem. Então, acho que vai ser um acerto. Eu acredito que, falando em relação à gestão de pessoas, e a gente teve uma pandemia, né, recente, bem recente. Eu acho que, pelo menos por experiência própria, a gente teve uma evolução de time, de valorização mais do trabalho. A gente teve um ganho isso no setor de restaurante. Não sei se para todo mundo, no nosso caso a gente teve. Né, de valorizar mais aonde está trabalhando, né, enfim. E a gente aprendeu muito em relação a alguns aspectos de gestão, né? Porque coisas que você não olhava antes... Tem que apertar parafuso, né? Exatamente. E o que foi um grande aprendizado para você nesse sentido? Para a gente, acho que foi o processo assim, de gestão mesmo, de olhar exatamente para pequenas coisas, foi o que mais foi de positivo. Para vocês, qual foi essa experiência? Eu vou separar um dado marco que aconteceu assim, que para mim foi muito marcante na pandemia, e aí a mudança que também vai ser alinhada com gestão, né? Quando começou a pandemia, velho, aí mandou fechar restaurante, não sei o que e tal, a gente tava com 2 lojas, a Sul e a Asa Norte na época. E aí, ninguém sabia que porra era essa, eu não sabia se você pegasse essa merda ia morrer. Tipo, como é que é a parada? E ninguém sabia dizer. E aí, velho, uma parte da equipe da Asa Sul falou que não ia trabalhar, velho. Tava com medo de trabalhar. Justo. Vamos marcar uma reunião aí, vamos conversar sobre, né? E aí a postura foi muito assim, galera. Honestamente, eu não vou dizer pra vocês que ninguém aqui vai morrer, velho. Eu não posso dizer isso. Não sei que porra é essa. A gente tem os cuidados que a gente tem que tomar aqui, que a gente sabe. Com certeza alguém vai pegar a Covid. E eu não sei. Tipo, não sei. Mas a gente tá vivo. E eu vou estar aqui. Junto. E se alguém for morrer, pode ser que seja eu. Tipo, então eu não vou me eximir. Não vou tirar minha pele desse jogo. Se você ainda assim se sente inseguro para trabalhar e não quer trabalhar, é uma decisão sua, fala para mim agora que a gente vai organizar a sua rescisão, a gente vai fazer tudo, beleza. As pessoas que a gente tinha mais velhas, a gente suspendeu o contrato de trabalho. Aí uma delas, que é a tia Vilma, amo tia Vilma, pegou Covid em casa, então é foda isso também. Mas se você decidir por ficar aqui, você ficou aqui. Cai pra dentro. Toma essa decisão. Agora, sem pressão para um lado nem para o outro. A pressão é só pela decisão. Então esse ponto de unir mesmo, né? O time, saca? Tipo, era um quesito de sobrevivência mesmo, assim. Então, era um trabalho muito bonito até a gente fazendo, porque a gente tava na rua pra galera ficar em casa naquele começo também. Todo mundo com medo em casa e tal.
E se não tivesse restaurante entregando delivery? E se não tivesse motoboy entregando delivery, irmão? E aí? Sacou? Então, eu achei uma coisa muito bonita, assim, que aconteceu. E aí, paralela à gestão, o que rolou? A gente tinha uma loja de delivery que era a Asa Norte. Nosso Peg Vaza, que tem to go lá, né? Que a gente chama de Peg Vaza. E a loja da Asa Sul, que era a loja Conceito, que era a loja que mais vendia o dobro da Asa Norte. E aí, do nada, a nossa loja da Asa Sul virou uma loja de delivery. Apesar dela não fazer delivery, só fazia de segunda a quinta. Então, o faturamento do delivery subiu muito. Só que o geral caiu, porque perdeu a venda de salão. Sim. E a rentabilidade caiu muito por causa de taxa de iFood. E aí, velho, duas coisas. Tipo, a primeira, apertar parafuso. Então, foi o momento que a gente investiu numa consultoria de fora, que ficou 1 ano com a gente, ajudando a acertar processo e controle, um monte de coisa junto com a gente. E foi importante entrar nessa fase mais de escassez, assim, pra gente, né? A gente sempre tinha vivido muito abundante, assim. Então, nessa hora, aí, velho, é corrigir os pequenos pontos que você tá falando. E aí, uma outra parada que a gente falou, meu irmão, se a gente não vender mais, vamos começar a mandar a galera embora agora. Fudeu. Primeiro mês de pandemia, meu irmão, sei lá, 150, 170 mil de prejuízo. O que a gente faz, velho? Caixa todo queimado, aí pega Pronamp, não sei o quê. Aí a gente pegou os equipamentos que a gente tinha na praia e montou uma loja no Jardim Botânico, que deu muito bom. Então, a gente foi para a perspectiva, na verdade, de abrir lojas menores. Tá mais próximo das pessoas. Exatamente. E para subir, ao mesmo tempo que a gente estava fazendo um trabalho para apertar custo e parar de gastar coisa à toa, pra gente tentar recuperar o faturamento que a gente tinha e tentar deslocar a equipe em vez de demitir. Então, foi uma sobrevivência mesmo. Foram 2 anos. A gente só tem uma lógica. O que ajudou a gente foi o drive-thru. A gente criou o drive-thru. Irado. Porque, na verdade, ninguém tinha um drive-thru de o famoso hambúrguer gourmet, né? Que sim. Gourmet não tem nada a ver. Sim. Mas foi o que salvou a gente. Mas também foi depois de 1 mês, né? De, tipo... Que merda. Aí agora o que foi? Eu passava todo dia na frente do McDonald's, o drive-thru lotado, todo dia. Falei, gente, tá atrapalhando o trânsito, tá não sei o quê. E nunca veio a ideia. Depois de 30 dias passando todo dia na frente do McDonald's, falei, porra, vou montar um drive-thru. Sensacional. E foi o que salvou a gente. Mas com certeza a administração disso, olhar com outros olhos, olhar mais nos detalhes, foi o que salvou. Mas mudando de assunto, tem uma coisa que você falou que acho que foi 2 coisas que teve grande importância na sua vida. Foi a questão do futebol, né? Quando você foi para fora e voltou e resolveu empreender. E teve uma viagem também, parece que marcou aí. Que foi nesse aspecto mais seu, pessoal? Teve alguma relação com o negócio? Conta aí pra gente essa viagem. Essa viagem foi para Israel, né? Eu cheguei no final de 2021. E eu nunca tinha feito uma viagem sozinho na vida. Sempre ou com a namorada, ou com amigo, ou com família e tal. E eu, desde moleque, assim, tive várias fases e várias coisas de medo, insegurança em ficar sozinho mesmo. Tipo, desde fases com medo de dormir no escuro, qualquer coisa do tipo, até uma insegurança e uma necessidade social forte, né? Porque acabou que minha vida sempre tive muita gente por perto. E aí eu falei, velho, quero fazer uma viagem sozinho 1 mês para algum lugar que eu não conheço ninguém, que eu não fale a língua, que eu nunca fui. E aí, na época, eu tava lendo a Bíblia. E aí eu falei, eu vou para Israel. Muito da trama é lá, né? Eu não sou cristão ou tenho uma religião específica, mas gosto muito de ler sabedorias de diversas, Oriente, Ocidente. E aí,
Eu falei, beleza, eu vou pra Israel. Aí eu vou pra Israel fazer o quê? Aí foi engraçado, porque eu cheguei pra conversar com o meu sócio, com o Rick. Falei, irmão, vou passar um mês em Israel esse ano. Aí ele, mas tu vai fazer o quê? Eu falei, não sei não. Lá eu vejo. Não, aí ele, mas quando você vai? Não sei também não ainda. Já olhou alguma coisa? Não. Também não. Tu tá falando que vai. Pô, tá. Isso foi terça. Na quinta-feira, chegou um e-mail pra mim. Aí você quiser falar que é Deus, você quiser falar que é o celular ouvindo. Chegou um e-mail pra mim de uma empresa que chama Innovation Experience, que é uma empresa que só leva executivo e empresário para conhecer o ecossistema de inovação de Israel. Aí eu... Pronto. Não, aí eu olhei, eu fiquei chocado, né? Roteiro fiquei em choque. Não, eu fiquei em choque assim, aí eu... Vamos ver. Aí entrei na reunião, a galera explicou mais ou menos como era o programa. Eram 12 semanas de curso no Brasil. Era uma aula todo domingo com um professor de lá e tal. Sempre em temas relacionados à inovação, né? Que é o país que mais inova no mundo. O segundo Vale do Silício está ali, né? Tem um na Índia, um ali, um nos Estados Unidos, vamos dizer assim. E aí, eu falei, velho, vou ou não vou? Aí fiz uma prova lá, ganhei um percentual de bolsa, porque eu tinha idade e tal. Aí... Deixa eu ver quando é essa viagem aí. Semana que vem. Não. Aí fui ver quando era a data da viagem, né? E da imersão. Aí, velho, o dia que começava a semana de imersão em Israel era dia 8 de novembro, que é o dia do meu aniversário. Aí eu olhei e falei, não, aí você tá de sacanagem, né? Tá muito. Aí, paguei. Na hora, assim, paguei o sinal lá e tal. Olhei minha passagem, só comprei a passagem pra sair do Brasil. Cheguei lá no dia 5 de novembro. O curso era do dia 8 ao dia 14. E eu fiquei com a agenda livre. Vou lá pra frente. Depois eu vejo, né? Eu voltava dia 3 de dezembro. E depois eu vejo o que eu faço lá e tal. Se eu vou pro Egito, queria ver também, não. Sempre tudo na minha vida é meio planejado, né, velho? Aí tem empresa, aí, você tem a sua carreira do trimestre que tem que fazer, aí do ano, né? Então, quase sempre você olha pra frente, você meio que sabe o que você tem que fazer, né? Tipo, velho, vou olhar pra frente lá. Lá eu descubro, assim. Eu não manjava nada de Israel, tipo, nada. Aí eu comecei a ouvir mais algumas coisas de lá, podcasts de lá, ler livro escrito de lá, né? O Hutzpah, que é um livro... Hutzpah é uma palavra hebraica que significa algo parecido com audácia, com coragem, com ousadia. Seria um termo mais ou menos assim. Tem muito na cultura israelense, né? Disso do vai lá e faz. Startup Nation, tal. Aí eu pegando o curso também. E aí foi passando tempo. Chegou outubro. Não sabia o que ia fazer depois ainda, mas beleza. E o pau quebrando aqui no Brasil, fazendo as coisas. Aí eu tô no Instagram. Mais e aí... Mais um. Aí, olha essa, velho. Aí eu falei da prática de movimento que eu faço, né? O fundador dessa prática é de Israel. Se chama Sdo Portal. Ele é israelense. Só que ele mora em Berlim, né? Viaja muito o mundo e tal. Ele era treinador do McGregor, do lutador. E aí, ele é o professor do meu professor. Tem uma escola de movimento em Brasília, que é que eu faço, né, há 4 anos. Chama Pratique Movimento. E aí, eu já segui o Ido tinha um tempo, mas nunca tinha visto podcast dele, nem documentário, nem porra nenhuma, assim. Ele posta uns textos super filosóficos, difíceis de entender até, pra mim. E aí, ele botou um texto lá, eu fui lendo o texto, fui me arrepiando lendo o texto, velho. Lendo o texto e me arrepiando, tal, falando muito sobre a relação professor e aluno. E aí chega no final, ele falou, vai rolar um intensivo em novembro. Aí eu olhei aquela parada assim, contato lá, manda lá no @gmail. Eu olhei aquela parada. Aí na hora eu mandei. Mandei um e-mail lá, queria saber mais informações. Tava precisando ocupar a agenda, né? Eu falei, velho, eu tenho metade de novembro ocupada, metade não ocupada. Aí eu fui falar com o Rodrigo, que é meu professor, que era um aluno direto, né, do Ido. Rodrigo de Brasília. Eu falei, irmão, acabou que surgiu esse negócio aqui e tal. Você já fez? Já, vários, tal, super legal. E aí, tu pode falar com ele pra ver? Porque parece que são 12 vagas só. Aí ele falou, Ricardinho, tipo, os intensivos geralmente são na Europa, são em Berlim, que ele fica em Berlim e tal. Aí eu, não.
beleza também, deixa pra lá. Aí a galera me responde, eu faço aplicação, não sei o que, tal. A galera responde, ó, foi aprovado, o intensivo vai ser em Tel Aviv, Israel, que era onde eu ia estar, do dia 18, meu curso acabava dia 14, eu voltava dia 3, do dia 18 ao dia 30 de novembro. Preencheu a agenda. Aí eu olhei esse negócio assim, aí eu fiquei abismado, sabe? Eu falei, cara... Aí eu comecei a ouvir muita coisa dele. Tal. E aí, ele fala uma coisa, né? Isso é uma frase dele até, que na vida, uma das habilidades mais importantes que a gente tem para desenvolver é a nossa capacidade de discernir e escolher bons professores. Professores com P maiúsculo. E que a gente tem que... Quando a gente encontrar esse professor com P maiúsculo, a gente tem que aprender o que ele quer ensinar e não o que a gente quer aprender. Esquece você nessa hora. Encontrou? Escuta. Entrega pra parada aí. Porque professores com P maiúsculo, através da prática deles, que pode ser violino, que pode ser empreendedorismo, que pode ser marketing, que pode ser futebol, no final das contas, eles ensinam sobre a vida por meio da prática que eles têm. E aí eu fui nessa parada, fiz o curso de inovação, rodei Israel toda, tipo, passei por experiências fortíssimas lá. Até Jerusalém, assim, né? O Muro das Lamentações foi um lugar com muita energia, foi muito marcante para mim. O Museu do Holocausto, né? Ver aquilo, sentir toda a cultura judaica, né? Ver o quantos pontos em comum tem entre o exército, os kibbutz, que é, cara, agricultura socialista, basicamente, as startups, o judaísmo. Entender o porquê que a inovação acontece, né? Tipo, não é exatamente o que está sendo inovado e tal. Essas coisas a gente tem acesso aqui. Aí você vê uma coisinha diferente lá. Por que essa parada acontece, né? Como é esse negócio? E aí, isso já foi, assim, incrível pra mim. Abriu muito minha cabeça. E aí eu fui pros 12 dias, né, treinando com o Idô. Eram 9 horas por dia com ele, basicamente, de prática. E aí eu entendi o que ele fala de um professor, né? No final do segundo dia eu liguei pra Lorena, né? Falei, amor, tô em crise existencial aqui, velho. Eu não sou um bom aluno, eu não sou um bom professor, velho, não tenho foco, eu não consigo... tudo que eu achava que eu era, comecei a quebrar, comecei a desconstruir, assim. E aí, ao longo dos dias, né, isso foi acalmando também e tal. E eu saí de lá, assim, conectando tanta coisa que ele mostrou através de uma prática, entre aspas, física, né, de movimento, com o meu negócio, com o meu relacionamento, com a minha vida pessoal, relação com família, espiritualidade. E isso segue comigo, irmão, até hoje, assim. Então, se fosse pegar... Você acha que esse aspecto todo que você teve de pensar no eu, né? Para prolongar essa existência, enfim, foi essa virada? Veio daí? Não, já vinha no processo? Isso já vinha. Na verdade, reforçou. É até engraçado, né? Porque eu quebrei muitas coisas que eu tinha como verdade com ele. E uma das coisas que eu tinha como verdade, por exemplo, tá bom, ter uma rotina é importante pra caralho, vivi minha vida nisso. Mas qual é a minha capacidade de quebrar minha rotina e ainda assim ter um bom dia? Que antes eu quebrava minha rotina, fudeu, já não comecei com o pé direito. Qual é a minha capacidade de começar com o pé esquerdo e virar isso para um pé direito enquanto eu tô lá, né? Então isso foi uma delas, assim. Uma coisa que... Outra que ele quebrou, assim, em mim, que foi bem importante, que é o conceito de equilíbrio, né?
gente tem que buscar equilíbrio nas coisas. Tipo, de alguma forma sim, mas não cedo demais. Porque eu acho que para você conhecer de fato o que é o equilíbrio, você tem que ter vivido parte dos extremos. Então, assim como para nossa saúde, muito melhor do que a gente viver todo dia em 26 graus, 28 graus, 30 graus, sei lá o que seja. Uma vez por semana eu fazer um banho de gelo, e uma vez por semana eu fazer uma sauna, e eu ter essa alternância de temperatura, eu acho que na nossa vida Parâmetros, também né? Então, uma frase que ele me falou, né? Marcou muito, assim. Mas é... Upgrade your passion into an obsession. Tipo, progrida a sua paixão para uma obsessão. Não no sentido obsessivo, maníaco da coisa, mas no sentido de se envolver de alma naquilo que você tá fazendo, sabe? A ponto de ter controle, né? E de talvez até perder um pouco desse controle por um tempo. Tipo... O controle por si é uma coisa que a gente tem que saber quando usar e quando não usar. Nem sempre descontrolado. Nem sempre controlado. Solto, às vezes. Nem sempre ordem. Nem sempre caos. Mas eu preciso criar uma empresa ordenada ou caótica? Depende da hora, depende do momento, depende da área. Os extremos têm que ser provocados para ter parâmetros diferentes também. Também. Né? Também. No sentido que você está falando. Então, essas foram algumas das muitas lições que eu tirei lá. Gente, o papo tá bom, mas a gente vai ter que terminar aqui. Ricardo, sempre... Até esqueci de falar hoje aqui, quase nem falei para vocês se inscreverem no canal. Não esquecer de inscrever no Podlana. Seguir a gente no Spotify para quem gosta de escutar, para quem gosta de ter um momento de aprendizado, né? Enfim, tem o Spotify também, então o Podlana tá lá. Instagram Podlana Oficial. Quem quiser saber mais sobre também, pode lá mandar um direct pro Ricardo. O Instagram dele é Ricardo Sechis, né? Sechis. E não se esqueça de inscrever no nosso canal. E, Ricardo, a gente sempre finaliza aqui pedindo pro convidado para ele dar o título pro podcast. Então, pode pensar aí, reflita, pense. Título assim, aquele título muito bom de tudo que você falou. Enquanto isso, eu vou agradecendo aqui. Queria agradecer muito a presença do Ricardo. O Ricardo, eu conheci ele aí também no mundo dos restaurantes, por causa do restaurante. Ele foi, e não sei nem se ele vai ainda, né? Mas ele ia antes na Vila Tarego lá comer um hambúrguer. E a gente acabou se encontrando e se conheceu por aí. Também gosto muito do negócio dele. A Rico Burger acompanho já tem muito tempo. É uma inspiração também aqui dentro de Brasília. Acho super bacana o trabalho que vocês fazem. E queria agradecer, cara. Você trouxe vários ensinamentos aqui. Eu acho que o foco que você tá nessa gestão de pessoas tá bem lá na frente. Eu acho que não só eu, como muita gente deve ter aprendido hoje com lições aí. Então agradeço demais isso. Com certeza vou assistir esse podcast umas 5 vezes para mim pegar todos os detalhes aí e ainda a gente vai conversar mais. Então acredito que foi um ensinamento muito grande para todo mundo. E queria agradecer muito a sua presença. Mais do que nunca agora, com esse tanto de ensinamentos aí. E aí a bola é sua, meu garoto. Se vira. Primeiro, obrigado, irmão. Foi um prazer estar aqui. Falou sobre a vila, né? Mas tem muito tempo que eu vou lá, na real. Foi uma das primeiras hamburguerias, assim. Até quando fui falar da loja de Águas Claras, a referência clara que eu tinha como hambúrguer de qualidade aqui sempre foram vocês. Vocês integram hambúrguer e ambiente de uma forma sensacional do que vocês estão fazendo. Eu acho que vocês dão um respiro para uma cidade mais caótica ali, sabe? É perceptível isso, assim. É perceptível como a atmosfera de quem chega lá muda. Por entrar em contato com aquilo. Então, é uma honra para mim estar aqui de coração. Agradeço. Trocamos ideia lá atrás sobre o açougue também, tudo isso. Então, fico feliz demais de estar aqui.
Sobre o tema do podcast. Primeiro as pessoas, depois o produto. Nessa frase? Primeiro as pessoas, depois o produto? Ou pessoa, produto? Ou a outra que pode ser enriquecimento humano, o novo RH. Pode ser, tá boa. Não sei se contempla tudo, mas assim, acaba que a parte que eu comecei a dar mais detalhes, Sim, falar mais sim. sobre, que a gente mais verticalizou o negócio, né? Foi isso. Tá gravando, tá? Tá. Então tá. Achei que agora era só. Tô brincando, mas depois a gente vê isso aí. Beleza. Mas, galera, não se esqueça de se inscrever realmente no canal. Dá essa força aí, dá o like, comenta. Então, não manda só o direct não, comenta no vídeo, que isso aí fortalece o podcast. Não deixa de seguir a gente. E muito obrigado. E finalizamos aqui mais um episódio. Obrigado novamente, Ricardo. Obrigado, irmão. Até a próxima.